esqueci de avisar que estava caindo, né? Fiz um comentário sobre as 11 horas aí. É Mas bom que você tava dormindo, agora vai demorar para entrar. agora é a hora do flagra. É É verdade. a hora de fazer Agora é a a hora da chamada verdade. agora, hein? Fazer a chamada agora. Mas todo mundo entrou. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. 6. Não quero citar. Já tem 9 pessoas já. Tá faltando só 2. Não quero citar nomes. Mas um tal de Beatriz não entrou. Mas a Beatriz não entrou a semana inteira. Uai, tá tudo bem com ela, gente? Ela tá viajando. Tá pro meio do mato. Ixi, já tá melhor do que nós, então, é. Deus me livre, prefiro estar aqui. Nossa, nesse frio, hein? Pois é. Não, mas é o mato que nós falamos, é Mato Grosso. É? É. Se fosse uma fazenda ou uma chácara, alguma coisa assim. Mesmo assim, deve estar bem frio lá pro Mato Grosso também. Tá meio geral aí essa frente fria. Não queria citar nomes, mas a Maiara também, agora que entrou, então realmente capaz que ela estava dormindo e acordou agora. A Gisele também, que ela entrou agora. Gisele, mas assim, você não quer causar intriga não, né, Bianca? Mas tem um tal de ponto aí também que entrou agora. Não, eu não gosto de causar intriga, não, né? Todo mundo da sala já me conhece. Não gosta, não. Da paz. Gente, Jamais. não gosto de uma barraca, não. Ela faz a vida inteira, viu, João? É. Gente, esses assuntos, assim, esses estudos relacionados a produtos notáveis, cálculo de cabeça, essas operações que às vezes a gente fica aqui brincando de fazer 78 vezes 82 de cabeça, elas ajudam a gente a exercitar o nosso raciocínio. É legal isso, é importante também. Então, assim como a interpretação, que é a leitura lá no português é importante, essas brincadeiras, vamos dizer assim, de fazer a operação de cabeça, de entender a lógica dos termos aqui. Por que eu gosto de pensar assim? Porque eu particularmente, tenho muita dificuldade em decorar as coisas. Tá? Eu acho muito difícil ensinar vocês a decorar esses 17 produtos notáveis aí. Tem gente que só lê uma vez e já decora. Tem gente que tem essa facilidade. Mas quando eu tento decorar, a partir do momento em que eu fico nervoso, ou preocupado, ou não durmo direito, ou não como direito, essa minha memória das coisas que eu decorei, ela meio que se perde. É o famoso branco, né? Deu branco. Por quê? Porque a gente decorou as coisas. Não sei se acontece com vocês, mas já aconteceu comigo, inclusive na faculdade, vestibular, em Enem. Não sei. Como é que é essa questão de vocês, assim, de ficar nervoso e dar branco? Já aconteceu? Ih, toda hora. Em que disciplina, João? Matemática? Todas. Todas? Toda hora, em todas as disciplinas, o cara só vive no branco, ué. É. Deixa alguém Não, mas mandou. principalmente é matemática. Principalmente matemática. Por quê? Porque a gente passa uma vida inteira. Por exemplo, o nosso primeiro contato com a matemática é a tabuada. Então a gente não entende a lógica da tabuada. A gente só decora. E aí, por isso que a gente fica ali travado no 6 vezes 7, no 7 vezes 8. Por quê? Porque é onde tem a combinação aqui do maior número de dedos. Eu tenho que fazer a operação, tem que ficar. Não tá próximo do 10 para facilitar a redução, e não está próximo ali do 2 e do 3 para facilitar a conta. Então, 6 vezes 7, 7 vezes 8 é sempre um problema na tabuada. Por quê? Porque eu fico ali decorando o processo. Todas as vezes eu tenho que fazer a continha nas mãos. Se eu entendesse a lógica, se eu transformasse aquele 7 vezes 8 em 7 vezes 7, por exemplo, que é mais fácil de lembrar, é o 49, somasse 7, 56, meu cálculo seria mais rápido. A verdade é que a gente aprende aquilo que a gente faz muito. Então, fica natural quando você faz essa operação muitas vezes. Quem vai para a área de exatas tem a tabuada de cor. Por quê? Porque toda hora estão fazendo esses cálculos aí. No caso de vocês, o que acontece? Como vocês, a grande maioria, não pensam em ir para a área de exatas, de engenharia, se vocês não entenderem a lógica dos sinais, tanto do lado esquerdo da igualdade quanto do lado direito, não entender as potências, ou quando que eu tenho um quando que ele vai ficar ao quadrado, quando que ele vai ficar ao cubo,
por que aparece esse número 3 aqui, por que aparece aqui positivo, aqui negativo. Se eu não entender a lógica por trás da operação, fica muito difícil lembrar de tudo. Assim, é humanamente impossível, gente, eu lembrar de tudo isso aqui, ó, a partir de uma aula rápida aqui de matemática de um dia e você levar isso para a vida inteira, para todos os vestibulares aí que você fizer, ou todas as avaliações que você fizer. Por isso que a matemática ela se torna tão difícil, porque ela fica distante da nossa realidade. Algumas propriedades, se a gente não trouxer para a prática, como fazer 78 vezes 82 de cabeça, nessa primeira propriedade aqui, a gente nunca vai entender o que essa propriedade significa, afinal de contas. Parece que é uma coisa muito teórica. Todas essas propriedades aqui, elas foram feitas, calculadas e resumidas para facilitar o processo de cálculo, certo? Então, por isso que eu pedi para vocês reescreverem aí o caderno de vocês, esse 12, esse 13. Por quê? Porque para sair desse lado aqui, ó, e chegar nesse, é fácil. Mas sair desse lado aqui, ó, visualizar o x ao cubo mais o y ao cubo, lá na prova, tá lá assim, ó, x ao cubo mais y ao cubo. E você lembrar que isso pode ser reescrito como x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado, não é tão óbvio assim, concorda comigo? Tinha aí uma dificuldade na visualização dessa operação, quando eu venho da direita para a esquerda. Quando eu vou da esquerda para a direita, tranquilo. Por quê? Porque é só fazer a continha. Mas sair da direita para a esquerda é difícil. Então, se vocês não entenderem a relação entre essas igualdades aqui, vai haver uma dificuldade aí lá na frente, tá? Se vocês tiverem dúvidas de visualizar isso aqui para isso, fala. Qual que é o padrão? Esse sinal aqui, ó, está relacionado com o sinal da primeira operação. Então, se aqui for positivo, aqui tem que ser positivo. Se aqui for negativo, aqui tem que ser negativo. Como que fica, então, internamente? Internamente é o seguinte. Internamente, quando é positivo, para eu fazer até um jogo de sinal com o termo do centro, é só eu lembrar disso. Eu tenho aqui ó, uma operação reduzida, então eu preciso eliminar aí alguns produtos. Para eliminar, eu preciso ter um número negativo no meio deles, que é esse aqui. Ó. Como aqui embaixo eu já tenho esse negativo na operação do x menos y, eu não preciso ter nenhum negativo aqui no meio, porque esse sinal aqui já vai cumprir com essa função de deixar resultados positivos e negativos para mim. Então, para ficar positivo, aqui precisa ser positivo. Para anular, eu preciso que aqui tenha um sinal negativo. Quando aqui é negativo, eu preciso ter um sinal negativo aqui, mas eu não preciso ter nenhum sinal negativo aqui no centro, no meio, nessa segunda operação, porque eu já tenho esse ali que me atende. Certo? Então, redução do x ao cubo mais y ao cubo. Eu vou fatorar ali, vou fazer uma divisão. Se ele for positivo, eu mantenho o positivo e coloco só o menos no meio. Se ele for negativo, eu coloco o negativo no x menos y e coloco todos os outros positivos. E é tranquilo. Fechou? Dúvida, gente? Vamos para o processo em si de cálculo, que é o processo da fatoração, ok? Aquela primeira parte das propriedades, os produtos notáveis, meio que são ferramentas para a gente utilizar aqui nessa operação de fatoração, que cai, na verdade, nos vestibulares, no Enem, aí, é a fatoração. Então, isso aqui tudo para a gente são ferramentas. Fatorar significa transformar em produto, ou seja, fatorar uma expressão é transformar uma soma de duas ou mais parcelas em um produto de dois ou mais fatores. Em trigonometria, eu posso verificar as expressões. Aí ele desenvolve aqui uma expressão, e aí disse que a expressão cosseno de P mais cosseno de Q foi fatorada na forma 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2. O primeiro membro da igualdade é uma adição, e o segundo uma multiplicação. Quando a multiplicação é transformada em adição, multiplicação, diz que a expressão foi desenvolvida. A gente vai chegar lá e a gente vai entender. Aqui ele fez aí um conjunto, ele pegou esse mais esse e chegou na conclusão que é igual a 2 vezes isso aqui. Então, aqui eu tenho uma soma e aqui eu tenho uma multiplicação. Certo? Só para mostrar para vocês aqui a conclusão de todas essas possibilidades de fatoração. Casos notáveis. Aí eu tenho fator comum, que é quando a gente fala que eu estou colocando ali em evidência, sabe? Quando eu coloco um termo em evidência. Então, quando eu tenho uma expressão,
é uma soma ou diferença. Em cada parcela tem um fator em comum com as outras parcelas, esse fator pode ser colocado em evidência. Então, eu até queria que vocês já fossem destacando aí no material de vocês, quando eu tenho que fatorar e eu vejo fator comum, eu coloco em evidência. Então, eu queria que vocês destacassem assim, ó, fator comum, evidência. Destaca aí, por favor. Fator comum e evidência. Então, quando eu tenho fator comum, coloco ele em evidência. Isso é a primeira possibilidade da fatoração. É a mais fácil, é a mais óbvia, está ali na cara, é só a gente observar um padrão, como um x ao quadrado, em todos os termos, um x sozinho, um 2, qualquer termo numérico ou algébrico que aparecer para vocês comuns, vocês terão condições de colocar eles em evidência, certo? O que é evidências mesmo? Colocar em evidência é quando está assim, ó, aqui, ó, vou te mostrar. Onde que eu posso te mostrar aqui? Deixa eu ver se tem um exemplo. Aqui, só um minutinho. Procurando aqui nenhum aqui. Mas olha só, João, olha para a tela e olha aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, x ao cubo mais x ao quadrado vezes y mais x vezes y ao quadrado, tá vendo? Aham, O termo x não apareceu em todos eles? apareceu. Quando eu coloco em evidência, eu coloco assim, ó, x, aí eu abro um parênteses, aí fica x ao quadrado mais x vezes y mais y ao quadrado. Eu vou eliminar o x de cada um desses termos, porque eu coloquei ele fora do parênteses, coloquei ele em evidência. Depois ele teria que voltar multiplicando. É como se eu estivesse fazendo o processo inverso do chuveirinho, entendeu? Ah, tá. Em vez de colocar dentro do parênteses, desenvolvendo ali os produtos, né, a distributiva, eu estou removendo um x de cada um deles e colocando ele do lado de fora. Entendi. Fechou? Uhum. Gente, quem que é esse pontinho aqui? Alguém está no computador aí? É eu. Ah, você está no celular e no computador, Guilherme? É porque fica maior, né, na tela no computador. Legal, muito bom mesmo. Realmente fica bem diferente. Então, a segunda possibilidade de fatoração é o agrupamento. Nas expressões que são soma ou diferença de número, par de parcelas, se houver um fator comum de duas em duas parcelas, esse fator poderá ser colocado em evidência. E após essa fatoração, se ainda houver fator comum nas parcelas obtidas, esse fator também poderá ser colocado em evidência, gerando uma expressão fatorada por agrupamento. Como assim agrupamento? É exatamente isso aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, essa situação, eu transformo o termo ali, a minha expressão, em grupos de expressões e coloco eles como um produto. Então, eu consigo identificar grupos que poderiam ser separados e aí eu faço essa ideia de juntar todos eles em um único grupo, multiplicando todos eles. Então, agrupamento é quando eu percebo que eu consigo transformar aquela expressão em outros grupos de expressões que estão multiplicando entre elas, dividindo entre elas, então está relacionado com aquele produto notável que eu mostrei agora. Entenderam a lógica? Aqui embaixo eu tenho um agrupamento, ó, A ao cubo mais B ao cubo, isso aqui é um tipo de agrupamento. Transformei ele aí em dois grupos de termos. Eu tenho a soma do A com o B, vai multiplicar o A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Então, as expressões que são soma ou diferença de um número de parcelas, se houver um fator comum de duas em duas parcelas, esse fator poderá ser colocado em evidência. E aí a gente vai entender isso. Ele vai ficar assim no final, mas é como se fosse assim, ó. Eu pego o A e multiplico. Aí, aqui eu tenho o A em todas. Aí depois eu pego o B e multiplico. Vai aparecer o B em todas. Então, o que eu faço? Na primeira expressão ali tinha A em todas, eu tiro o A. Depois tinha o B em todas, eu tiro o B. Quando eu percebo que o que está dentro do parênteses é igual, eu posso agrupar o A com o B. A gente vai resolver um exercício. Dúvida? Diferença de quadrados. Diferença de quadrados, assim, para mim é um dos mais fáceis e um dos mais usuais. Sempre cai. A gente até usa isso no desenvolvimento do Bhaskara, para a gente não ter que calcular o Bhaskara, na verdade.
quando a gente vai desenvolver uma raiz, a gente tem ali uma equação de segundo grau, a gente quer calcular os valores das raízes, a gente utiliza muito essa diferença de quadrados. O primeiro item dos produtos notáveis foi visto que x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Note que o resultado é uma diferença de quadrados, né? Eu tenho um número ao quadrado e outro número ao quadrado, ou seja, diferença de quadrados. Assim, o caso diferença de quadrados é quando você faz o caminho contrário, ou seja, é aquilo que eu pedi para vocês anotarem, né? Sair do x mais y vezes x menos y e chegar no x ao quadrado menos y ao quadrado é fácil, mas fazer o processo inverso, às vezes, é um pouco difícil de enxergar isso. Então, é exatamente isso que ele faz aí, a diferença de quadrados. Ele coloca a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b vezes a menos b. Ou seja, ele desenvolveu aí a diferença dos quadrados. Trinômio quadrado perfeito, esse trinômio quadrado perfeito, binômio quadrado perfeito, monômio, né? Então a gente vai começar a identificar aí agora esses termos. Trinômio, binômio, monômio, tá? A gente vai entender o que significa. Observando se os quadrados perfeitos, eu tenho a mais b ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ou seja, a mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa acontece com o a menos b ao quadrado. Conclui-se que as fatorações dos trinômios a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado ou a ao quadrado e menos 2ab mais b ao quadrado são, respectivamente, a mais b ao quadrado vezes a menos b ao quadrado. Então, aqui, o que é esse trinômio quadrado perfeito? É quando eu tenho aqui, ó, três termos que podem ser reescritos como quadrados perfeitos. Anota aí, por favor. Então, eu tenho aqui, ó, tem três termos que podem ser reescritos como um quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Anotaram? Ativa a câmera aí agora para eu tirar um print aqui, ver quem está almoçando ou quem está assistindo a aula. É a hora de largar o prato, hein? Ó. O povo arrumando o cabelo. Até esse povo ativar a câmera, né, Isabelle? O sorriso fica até amarelo já. Nem dá para ficar sorrindo enquanto o povo ativa a câmera. Tô aqui, o Lucas falou. Tô aqui. Vocês já aprenderam, né, gente, a deixar o prato aí no cantinho e tal, então tá tranquilo, não tem flagrante mais, já era. Sabe o que seria, assim, topíssimo? Ter uma plataforma que o professor ativasse a câmera do aluno, já pensou? Seria cada flagrante. Falta a Bianca e a Maiara ainda. O Lucas não está conseguindo ativar a câmera. A Bianca e a Maiara. Gente, acorda as duas aí, por favor, senão vão ficar com falta. Eu falei que estou aqui. Ignorância, Maiara. Estou aqui, kkkk. Eu falei que estou aqui. Se fosse um áudio aí, era quase um... Ah, a Bianca apareceu. Então, beleza, gente, ó. Deixa eu organizar aqui. Pronto? Ó, 1, 2, 3. Beleza, gente. Obrigado. Deixa eu mandar lá no grupo. Beleza, gente. Alguma dúvida até agora? Aproveitando que todo mundo está assistindo a aula agora, tem alguma dúvida? Não? Esse assunto não é novo, né, gente? Assim, dá para ir pegando a ideia. Só preciso que vocês vejam isso como ferramentas para a gente utilizar nos exercícios. O trinômio do segundo grau é aquele que a gente conhece do Bhaskara. É quando eu consigo desenvolver raízes que podem ser reestruturadas como x menos x' vezes x menos x duas linhas. A gente já tinha visto isso. Eu tenho o A aqui em evidência. E eu realmente gostaria muito que vocês anotassem essa equação aqui, ó.
anotassem e criassem um grande destaque para ela, porque a partir do momento em que a gente acostuma com essa ferramenta aqui, a gente não tem mais que calcular o Bhaskara. E para isso a gente ganha muito tempo em uma resolução de exercício do Enem ou de vestibular. Então, realmente gostaria de fazer questão de, a partir de agora, a gente sempre tentar calcular desse jeito aqui. Se a gente entender os padrões, a gente vai ter uma grande facilidade no cálculo de raízes de equações de segundo grau. Tá? A gente precisa evoluir nesse sentido aí, desapegar um pouquinho do Bhaskara, tá, gente? Vou aguardar vocês terminarem de anotar aí. Pronto, João? João, Guilherme e a Stephanie estão com as câmeras ativadas. Obrigado, gente. Importante. Soma e diferença de... Aqui não tem erro, tá? Esse x' e esse x duas linhas é aquele mesmo que a gente encontra lá no Bhaskara. Se vocês quiserem criar um destaque, eles são as raízes da equação. Então, o x' e o x duas linhas são as raízes da equação. O x é o termo desconhecido, que a gente chama aí de domínio, é a parte que define a equação, e o a é exatamente aquele a que compõe o x ao quadrado, tá? É o mesmo azinho, tem diferença. Soma e diferença de cubos. Engraçado, aqui é exatamente o termo que a gente tinha destacado lá nas propriedades. Então, a gente tinha destacado esse a ao cubo mais o b ao cubo, e ele criou aqui um caso notável só para essas propriedades aqui. Por quê? Como eu disse, é muito fácil sair desse lado esquerdo e ir para o direito. Mas é muito difícil lembrar que esse de lado direito, quando ele aparece sozinho, só ele lá na minha expressão, no meu problema, na minha alternativa, é muito difícil lembrar que isso aqui pode ser reescrito dessa forma. Então, eu realmente gostaria que vocês dedicassem aí a entender o porquê que o a ao cubo mais b ao cubo pode ser reescrito como a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Tá? Assim como a ao cubo menos b ao cubo. Muito importante vocês entenderem essa questão dos sinais e entender como que eu posso posicionar desse jeito. Leonardo, você levantou a mão aí? Pode falar, por favor. Aquele menos AB, ele não vai ser cortado? Vai sim. Então, não poderia copiar sem ele para resolver? Muito bom. Muito boa pergunta, cara. Quando eu desenvolvo o a mais b vezes a ao quadrado mais b ao quadrado, eu não tenho a ao cubo mais b ao cubo se eu não tiver esse menos ab lá. Vamos fazer essa continha? Coloca aí assim, ó, a mais b, entre parênteses, e multiplica por a ao quadrado mais b ao quadrado. Faz aí no cantinho. Vai ficar a vezes a ao quadrado a ao cubo, a vezes b ao quadrado mais ab ao quadrado, b vezes a ao quadrado, a ao quadrado b, mais b ao cubo. Olha aí o que aconteceu. Apareceu um ab ao quadrado mais um a ao quadrado b, tá vendo? E esses termos aí não vão desaparecer, eles vão ficar desse jeito aí, incomodando a gente. Tenta finalizar aí, tô vendo que o João tá rabiscando ali, a Mayara também. Conseguiu desenvolver aí, Leonardo? Desenvolver esse produto aqui sem o menos AB. Deu certo? Se tiver alguma dúvida, pode falar, gente. Eu ajudo aí no desenvolvimento. Tem que fazer o chuveirinho, se motiva. Multiplico o A por todos os termos, depois eu vou multiplicar o B por todos os termos. Seguido? Fala para mim como ficou, Leonardo, seu. A ao cubo mais AB ao quadrado mais B ao cubo mais AB ao quadrado. Entendi. AB ao quadrado ou A ao quadrado B? O último termo aí.
Calma. Fala para mim de novo, por favor, desculpa. É porque eu tive a impressão que você falou AB ao quadrado 2 vezes. Foi. Mas tá errado. Tem um aí que fica A ao quadrado vezes B, e o outro fica fica B ao quadrado vezes A. Então, o quadrado muda ali de posição para cada um dos termos, tá? Stephanie e João, deu certo aí? Conseguiram encontrar essa cara com um AB ao quadrado mais um A ao quadrado B sobrando? Eu não consigo somar esses dois termos, e eles ficam aí me atrapalhando a desenvolver esse cubo perfeito, né? Essa diferença de cubos. Fica ali alguns termos na ordem do grau, na verdade, de grau 1 e grau 2. Então, não me ajuda em nada. Eu tenho que ter esse menos AB aqui, para ficar desse jeito, ou eu tenho que ter esse sinal aqui, ó, outra dúvida relevante também. Se eu coloco o sinal aqui, ó, menos AB, e eu só mudo esse primeiro sinal, também não dá certo. Então, se eu não lembrar que eu tenho que mudar, ou tem que ficar mais e menos, ou menos e mais. Se ficar mais com mais, menos com menos, ou se eu não tiver esse AB nessa primeira aqui e nessa segunda, qualquer uma dessas possibilidades que eu falei, não vai dar uma diferença de cubos. Vai aparecer um A multiplicado por um B ao quadrado, um A ao quadrado multiplicado por B, tudo isso negativo, tudo isso positivo. Então, sempre eu preciso ter essa cara aqui. Não dá certo. Então, A ao cubo mais B ao cubo é igual a A mais B, vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Foi o que eu tinha pedido para vocês copiarem lá atrás, para quando vocês tiverem que olhar na resolução de exercícios, vocês têm que ficar folheando o material. Vocês vão olhar só aquelas 17 propriedades. Depois de uns 50 exercícios desses, vocês vão aprender essas propriedades aqui para sempre. Certo? O cubo perfeito é o contrário, ele desenvolve o cubo do A mais B. E quando ele desenvolve o cubo do A mais B, fica A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Existe um padrão aqui, ó, importante vocês identificarem, tá? Sempre que tiver dois termos, dois números dentro de um parênteses, somando, elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado a qualquer potência, todos os termos aqui estarão somando também. Então, só replica o sinal, sempre positivo. Se ele tiver negativo, eu tenho assim, ó, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Existe esse padrão. Se eu tiver, mesmo que eu tenha uma situação aqui de ser menos A e mais B, se tivesse menos A mais B, aí seria negativo, positivo, negativo, positivo, tá? Então, se começa positivo, começa positivo. Aí depois vem negativo, positivo. E assim sucessivamente. Qual que é o outro padrão? Os das extremidades são sempre elevados ao cubo e os do meio vão revezar aqui em qual está elevado ao quadrado. O coeficiente que acompanha os das extremidades é 1 e o coeficiente que acompanha os do centro são 3. Dica para estudo sobre desenvolvimento de potências aí, tá, gente? Deem uma lidinha no binômio de Newton, por favor. Vocês já viram o binômio de Newton? Vocês lembram do binômio de Newton? É legal, é bem tranquilinho. Pega assim, 1, aí depois eu pego 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Vocês lembram disso? 1, 4, 6, 4, 1. Vocês lembram disso, gente? Eu lembro de ver, mas não como que faz. Tá. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer, é bem tranquilo. É bem legal esse binômio de Newton, para vocês registrarem e anotarem, é o que a gente utiliza para saber quais são os coeficientes que vão acompanhar os termos desse desenvolvimento aí, tá? Então, se eu tivesse aqui a quarta, aí eu teria que usar a linha de baixo do binômio de Newton, porque essa linha aqui, ó, é a linha que é assim, ó, 1, 3, 3, 1. Essa linha aqui, ó, é a linha 1, 2, 1, tá vendo? Então, quando eu tenho ao quadrado, é essa linha do 1, 2, 1. Quando eu tenho ao cubo, é a linha do 1, 3, 3, 1. Como que funciona o binômio de Newton? Ó, já vou adiantar aqui para vocês. Eu sempre vou repetir o primeiro. Então, assim, ó. Essa linha aqui, ó, é
ela tem os coeficientes 1, 2, 1. Tudo bem? Acompanha comigo, por favor. Já está encerrando esse assunto. Então, aqui, os coeficientes dessa linha seriam os valores 1, 2, 1. No binômio de Newton, eu sempre vou repetir o primeiro. Então, na linha de baixo, eu colocaria 1 de novo. O segundo termo seria o primeiro mais o segundo. Quanto é 1 mais 2? 3. Olha o 3 aqui, ó. Aí depois eu pego o segundo com o terceiro. Quanto que é 2 mais 1? 3 de novo. Olha ele aqui, ó. E aí depois eu vou repetir o último. E assim existe um padrão. Qual que seria a próxima linha do binômio de Newton? Vou pegar o coeficiente aqui do A, o cubo, e vou repetir. Essa outra linha aqui é como se tivesse A mais B elevado à quarta potência, tá? Então eu teria 1, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E vou repetir o último. Certo? Tudo bem? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá? Você lembrou agora como que faz, Leonardo? Faz aí a... Oi? Leonardo? Lembrei, Lembrou? Tá. mais ou menos. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um minutinho. Isso ficou pequeno. Ó, tá aparecendo na tela aí para vocês, gente? Ah, Como que funciona? Nas extremidades é sempre o número 1. Aí eu pego. Se eu tivesse a potência elevada a 1, aí ficaria assim, ó, A mais B elevado a 1. Como que fica? A mais B. Tá aqui, ó, essa segunda linha. Essa primeira aqui a gente não conta com ela, porque é a linha do começo do binômio. Então, se a potência é 0, fica só o número 1 sozinho, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, queria que depois vocês fizessem isso aí no cantinho do caderno, no resumo de vocês, tá? Essa aqui, ó, são as linhas das potências, que a gente vai transformar em linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Ou seja, A mais B elevado a 0, aqui, ó, A mais B elevado a 1, A mais B elevado a 2. E aí a gente precisa aqui, não precisa fazer todos, não. Vocês podem fazer só até o A mais B elevado a 4, aqui, ó. Até o 5. Até o 5 eu já vi cair aí em vestibulares, tá? Então, só faz até a linha 5. Como que significa isso? Como que eu encontro isso aqui? Repito a primeira, 1 mais 1, 2. Repito a segunda. Sempre vou repetir as extremidades. Então, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Vou repetir a última. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Repito a última. E a última linha que quero que vocês façam. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Repito a última. Só isso que eu quero que vocês façam, para vocês se habituarem com a ideia de olhar para a potência e já saber quais são os coeficientes que vocês vão acompanhar no desenvolvimento do produto notável aí. E a potência lá, como que fica a minha potência lá em cima? Aí vai depender é claro, vai depender da potência aqui, mas ela sempre vai andar daquele jeito que eu mostrei para vocês. Ali está em tela cheia. Ela sempre anda, como assim? Ela começa aqui o A começou na ordem cúbica. Aqui o A já está na ordem do quadrado. Aqui o A está sem potência e aqui o A desapareceu. Por quê? Porque o A teve uma distribuição em sua potência em ordem regressiva, né? Então ele começou com 3, depois 2, 1, 0. A elevado a 0, ele desaparece, que é 1 ao cubo. E o B foi o contrário, então é sempre desse jeito. O número que aparecer primeiro começa com a maior potência. E o número que aparecer depois começa com a potência 0. E aí eu faço o seguinte: 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3. Se fosse potência 4, a mesma coisa.
Eu pego o binômio de Newton, acompanho os coeficientes e depois eu faço 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Legal? Vamos fazer um teste? Fala aí para mim então, João, você pode até rabiscar, já que você vai na sua cabeça, utilizar como cobaia. Fala para mim quanto que ficaria o A mais B elevado à quarta, fazendo direto, tá? Faz aí, A mais B elevado à quarta. Quais seriam os termos que acompanham, seria o resultado de A mais B elevado à quarta? Faz aí, todo mundo, só que me fala se tem alguma dificuldade, por favor. Então, eu uso o binômio de Newton, vou colocar aqui para facilitar para vocês, ó. Eu terei esses coeficientes aqui, ó. O 1 vai multiplicar pelo primeiro termo. Qual que é o primeiro termo? Fala para mim, Stephanie, eu sei que você está querendo falar. Não? O primeiro termo de A mais B elevado à quarta é A quarta. Então, eu pego 1 vezes A quarta. A quarta. Por que o primeiro termo é A quarta? Porque o A começa com 4 e o B começa com 0. Então, o A aparece sozinho. E aí eu venho, o A fica 4, depois 3 e o B fica 1. Ou seja, A ao cubo vezes B e multiplica pelo número 4. Está entendendo o padrão? Depois fica 6 vezes... Não entendeu o padrão? Repete de novo, por favor. Se vocês estivessem entendendo o padrão. Entender esse padrão aqui, ó. Vocês anotaram aí que eu quero que vocês calculem A mais B, tudo isso elevado à quarta potência? Vocês entenderam isso, né? Tá. Como que eu faço isso? Eu uso o binômio de Newton e a propriedade da ordem crescente e decrescente das potências. O primeiro que aparece é qual? A ou B? A. A. Então, eu tenho A elevado à quarta vezes B elevado a zero. Esse símbolozinho aqui, ó, é elevado, tá? Uhum. E aí, qual que é o coeficiente que vai acompanhar esse meu primeiro termo? O primeiro número do binômio, exatamente. Então, eu coloco lá 1 vezes A elevado à quarta vezes B elevado a zero. Aí depois, mais. Qual que é o segundo termo do polinômio? Do binômio de Newton? 4. Olha o padrão, gente. Olha o padrão. 4 é o segundo termo do binômio. Olha o binômio ali, ó. 1, 4, 6, 4, 1. Então, eu tenho coeficiente 4. Agora, o meu A, ele estava elevado à quarta, ele vai reduzir 1 grau dele. Vai ficar elevado a quanto? 3? 3. Aqui, ó, aqui eu já tenho o A ao cubo, para facilitar. Eu só não tenho elevado à quarta potência. Mas elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado a 1, eu tenho. Então, agora o A perdeu uma potência e o B vai ganhar uma potência. O B agora vai aparecer. O B vai ficar elevado a 1. De forma que a soma das potências seja sempre 4. Olha só que legal. Isso é legal de anotar. Então, agora eu vou para o meu outro termo. Eu olho lá para o meu binômio. O outro termo do binômio, o outro número do binômio, do coeficiente, é o número 6. E vai ficar 6 vezes. Eu preciso manter a ordem decrescente do A. Então, vai ficar 6 vezes A elevado ao quadrado, que ele perdeu uma potência, e o B vai ganhar outra potência, de forma que eles fiquem iguais agora, vezes B ao quadrado também. Qual, então, é o próximo número? Fala aí para mim. 4? 4, depois. Aí depois é 1. Tá, então fala assim, 4, e depois aqui é o A elevado a quanto? Ah, vai ser A elevado a 1 vezes B elevado ao cubo. Perfeito. Olha o padrão. O meu ficou assim, ó. Ah. Peraí que eu não... Peraí. Ah, não sei se tá focando, eu acho que não vai focar. Aí agora focou. A quarta mais 4A ao cubo B mais 6A ao quadrado B ao quadrado mais 4AB ao cubo